Pessoal, boa noite. Estamos hoje aqui na WaveTech e vamos fazer um vídeo explicando para vocês como fazer o processamento manual, usar o módulo manual de processamento de imagens de células do Heron, tá? do WaveTech Heron, do nosso microscópio especular. Lembrando que ele é totalmente nacional, inclusive o software dele, todo desenvolvido aqui em São Carlos, São Paulo. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para a tela de captura, que é a tela que todos conhecem, tá? É simplesmente aquela tela depois que vocês já capturaram aquela sequência de imagens, tá? Eu costumo gostar de usar essas duas setas aqui, ó, para varrer rapidamente os 60 arquivos de imagem que a gente capturou. Claro que lá nas configurações a gente pode até mudar essa quantidade de imagens, mas o padrão de fábrica é 60 imagens. Então vamos lá. Primeiro você seleciona uma imagem que esteja com uma qualidade razoável de células, tá? Essa aqui, por exemplo. Para se fazer o processamento manual, aliás semi-automático, que a gente chama, né? Clica-se aqui, ó, nesse botão direito, não nesse. Normalmente vem de fábrica com esse aqui. Clica-se nesse. Onde que a gente recomenda fazer o processamento semi-automático? No caso de pacientes que têm células muito difíceis de contar, ou seja, o software está com dificuldade de achar uma densidade razoável de células endoteliais para aquele paciente. Então o que a gente faz? A gente opta pela contagem semiautomática. Eu já adianto que isso normalmente acontece em pacientes que já passaram por alguma cirurgia de catarata, por exemplo, já pacientes com uma certa idade, tá? Principalmente já na terceira idade, a formação das células não é tão bonitinha assim, tá? Então vamos lá, ó. Vou selecionar, quando é no semiautomático a gente seleciona uma única região. Eu recomendo uma região grande. O quadradinho tem que estar, conforme você vai aumentando ele, ó, ele começa com vermelho. Quando está pequeno significa que não é possível selecionar aquela área. Enquanto estiver verde, é porque essa área é permitida, tá? Aí depois que seleciona a área desejada, solta o mouse. Soltou o mouse, esse retângulo ficou, vocês repararam aqui que ele ficou amarelo, certo? Depois que ele ficou amarelo, a gente aperta aqui o botão adicionar. Apertou adicionar, é só vir aqui em avançar, tá? O que ele vai fazer? No processamento semiautomático ou manual, que a gente chama às vezes, a gente não vai ter aquela contagem das células automaticamente. A gente vai ter simplesmente uma tela que acha os centróides de cada célula automaticamente, ó. Então vou dar uma aproximada aqui para vocês verem que o software ele tenta fazer o melhor possível para achar os centróides, mas tem lugar onde ele não acha e tem lugar que ele acha, mas ele não deixa bem centradinho, como eu acabei de fazer aqui. Então eu cliquei para deslocar um centróide, basta clicar no pontinho preto e deslocar ele. Ele fica em azul quando ele está selecionado, tá? Aqui, por exemplo, tem uma célula e ele não achou o centróide, então clica-se com o botão esquerdo do mouse, tá? Ou seja, com esse botão aqui a gente adiciona células. E quando se clica numa célula que ele achou o centróide e arrasta, ele muda a posição e deixa o pontinho em azul, para dizer que a gente estava editando a posição daquele ponto. Aqui eu cliquei num ponto novo. Vamos aqui para cima, ó. Isso aqui é questão de prática, tá, gente? Vocês vão adquirindo essa prática de identificar células que o software não identificou. Onde está muito escuro aqui não precisa processar, tá? Porque realmente onde não tem célula ele não vai contar como parte da área aqui. Então aqui é um pré-processamento
Um processo bem manual mesmo. Eu até recomendo para os doutores que forem fazer isso, ou as secretárias, os tecnólogos que forem fazer isso, separar esses pacientes para o final do expediente, tá? Porque realmente é demorado. Mas o ganho é que depois disso vamos ter aí uma contagem precisa, mesmo para um paciente que tem um endotélio com células não uniformes, né? Tanto em termos de polimegatismo, né? Ou seja, células de tamanhos muito diferentes, como polimorfismo, ou seja, células com número de lados muito diferentes. Então, quando a gente considera que está mais ou menos razoável as células que a gente encontrou aqui, que a gente editou, somente o centroide, a gente passa para a próxima tela. Eu continuo achando aqui, olha, é o que eu falei, é a prática. Conforme vocês forem fazendo isso diversas vezes, vocês vão adquirindo na prática o olho clínico de estar vendo aqui o que compensa editar e o que o software realmente encontrou e que não precisa mexer. Então, olha só, quando a gente está satisfeito com os centroides, a gente clica aqui em cima, ó, células. Aí o que o software vai fazer? Olha lá, ó, tem um cursor, uma barra de progresso, mostrando que ele está detetando células, tá? Ele leva um tempinho, porque é um processamento pesado. A hora que ele termina de fazer isso, ele passa para uma outra tela. Olha lá que legal. Essa tela é uma tela bastante interessante. Tem uma série de informações aqui, tá? E eu vou começar mostrando para vocês o seguinte, ó. Onde está verde são as células saudáveis que ele encontrou 8 lados, tá? Aliás, desculpa, 6 lados. São células hexagonais, tá? Então, como que eu começo a análise aqui? Eu começo pelas células brancas. As brancas significa que ele encontrou muito poucos vizinhos, tá? E que é necessário a gente fazer uma edição aqui de vizinhos. Como é que eu digo para esse pontinho azul dessa célula que esse aqui é um vizinho dela e que ele não encontrou? Eu clico nela e depois eu com o botão esquerdo e para selecionar, lá tá azul, aí eu clico na outra. Quando eu clicar na outra, ele gera uma barrinha aqui conectando as duas. Eu sei que está um pouco escuro, mas daqui a pouco eu vou para uma outra célula. Olha lá, olha, quando eu encontrei os vizinhos dela, ela já passou a ficar verde. Correto? Vamos fazer isso aqui para essa aqui agora. Não vai ficar verde porque não tem o outro vizinho aqui em cima. Quando a gente tira o mouse de cima da imagem, olha lá, ó, translada ele para o lado, ele mostra todas as células para a gente. O padrão de cores é o mesmo do processamento automático, tá, gente? É aquela tabelinha que sai no laudo, ou seja, célula verde é célula hexagonal. Aí tem as cores lá que eu não me lembro de cabeça, mas azul, por exemplo, é pentagonal, tá? E aí vai. Então aqui o que eu estou de olho? Eu estou de olho nas células que não apareceram verdes e por quê? Então eu venho aqui, por exemplo, essa célula. Por que ela não está verde? Porque tinha faltado um vizinho, olha lá que legal, ela ficou verde agora. Essa aqui, por exemplo, esse aqui é vizinho dela e não estava, e esse também, olha lá. Agora pelo menos ela já ficou colorida, tá? Só que essa célula também é vizinha dela, ou não? Não, essa já não é.
É verdade, então essa é uma célula que realmente não está saudável. Agora vamos para essa aqui. Beleza. Essa aqui. Uma outra coisa que eu chamo a atenção para esse módulo de processamento semiautomático é o seguinte: vocês têm que prestar muita atenção, porque as células que estão nas bordas, ó, a gente dificilmente consegue fazer um bom processamento. Isso todo mundo que trabalha com microscópio especular já sabe por quê. É porque célula de borda não tem... as células de borda estão cortadas, né? Então não tem como você dizer quem são os vizinhos de células que já estão aqui, ó, cortadas. Então eu até recomendo não ficar brincando muito com célula de borda. O objetivo do processamento semiautomático é realmente pegar aqui células, ó, que estão no meio, né, ou longe da borda, ou um pouquinho longe da borda, né? Quando você acha uma célula que nem essa aqui, por exemplo, que ela tem vizinhos, já está toda conectada aqui com os vizinhos, ó, e esses laços aqui é que mostram se ela tem conexão. Essa aqui no caso teria que estar conectada com alguma célula de cima e não está. Volta aqui para o botão centroide, ele dá um recadinho aqui, você simplesmente fala que sim, e aí olha lá, podemos editar, tá, mais células aqui. A gente percebido que estava faltando algumas células aqui, ó. Como eu falei, é um processo quase, né, artesanal. Claro que o software ajuda a achar o centroide, mas depois a análise de número de lados e posição dos centroides e tamanho das células fica todinha manual. Então, com o tempo, o usuário vai adquirindo a prática. Mas é super importante, então, vocês deixarem esses pacientes, né, esses casos mais difíceis de processar para o final. Terminou de processar, aperta o OK aqui embaixo, ó. E aí olha lá que legal, o laudo completo mostrando aqui o polimorfismo, né, ou seja, o número de lados, e agora não precisa mais lembrar o que cada cor era, porque já está aqui, olha lá, ó. No cantinho inferior direito mostra hexagonal é verde, 6 lados, né? 7 lados é laranja, 8 lados é vermelho, 5 lados pentagonal é azul claro e quadrado é azul escuro. Então, conforme a gente vê aqui, tem uma quantidade mínima de células com 8 lados e com 4 lados. A maioria se encontra ali com 6 lados. Então a gente pode dizer que essa é um endotélio que tem uma qualidade razoável em termos de forma das células do endotélio, ou seja, do polimorfismo. O polimegatismo é a distribuição de densidade celular, ou seja, de densidade por área. A gente vê também que é uma gaussiana em torno aqui de um tamanho de célula saudável, né? Que é na faixa de 150 micras quadradas, tá? Não é milímetro quadrado, é micra. E aqui, pela idade desse paciente que a gente estava examinando, que é na faixa dos 30, a gente tem aqui uma densidade de 2.900 células por milímetro quadrado. Então está completamente dentro da área de normalidade, que é essa parte azul. Agora aqui as diferenças quando a gente faz o processamento totalmente automático e esse que é o semi-automático ou o que a gente chama de manual. A qualidade das células aqui do lado esquerdo, perfeitas. A qualidade do processamento, mostrando aqui células em verde, são as saudáveis. Tá? E aqui um outro gráfico
né? Esse aqui é de forma e esse aqui é de tamanho, tá? Então esse gráfico de tamanho é muito legal também, porque ele simplesmente mostra aquilo. Aqui, ó, vou cortar aqui para a gente não confundir as escalas, tá? Esse aqui está mostrando o formato, ou seja, polimorfismo, tá? E esse aqui está mostrando a área das células, o que está saudável e o que já são células muito grandes ou células muito pequenas. Então, em vermelho são aquelas células enormes ali, enormes entre aspas, né? Relativamente grandes, e células muito pequenas aparecem em azul, conforme essa escalinha aqui também. Mas, enfim, dá para perceber que esse paciente tem a maioria das suas células endoteliais verdes, ou seja, saudáveis, tanto em termos de forma, número de lados, quanto em termos de tamanho. Ok? Então, quero, em nome da equipe WaveTech, parabenizar todo o pessoal de P&D, esse módulo de software ficou muito legal, e também agradecer aí os clientes que têm nos prestigiado, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender esse módulo de processamento semiautomático, ok? Boa noite.